Iniciada, presidente. Conselheiros, bom dia a todos. Estamos iniciando agora nosso último período, né, de reuniões da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, né, parte da manhã e parte da tarde, no dia 13 de maio, agora iniciando a parte da manhã, e já vamos para o processo, vamos dar prioridade às sustentações orais, acompanhamentos e a ordem da pauta, né? Então, vamos para o número 68 da pauta, de minha relatoria, a recorrente à Fazenda Nacional interessada é equipe SA. Temos sustentação oral. Ana Tereza, a procuradora se encontra para fazer o acompanhamento, bem como o patrono do processo? Sim, presidente. Farei a convocação. Ok, obrigada. Bom dia, doutora Lúcia. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia. Eu acho que a senhora compartilhou alguma tela. Na realidade, foi aquele problema da... Como é que eu faço para descompartilhar agora? Deixa eu descompartilhar. É que estava mudando aqui de posição e aí... Agora deu. O delay. Doutora Vivian, bom dia, seja bem-vinda à primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vou pedir só para a senhora deixar o microfone no mudo, por favor, para eu poder ler o relatório. Tá bom, bom dia, doutora André, bom dia. Mais conselheiros. Vamos lá. Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional, o acórdão é o 302002308. O dispositivo eu transcrevo abaixo. O processo trata de 3 infrações de IRPJ e CSLL, relativas ao ano de 2008 e ao mês de fevereiro de 2009. Então, são custos e despesas não comprovadas, não comprovação de antecipações do imposto decorrente da homologação de DECOMPs, multas isoladas de falta de pagamento de imposto de renda da pessoa jurídica, incidentes sobre a base de cálculo estimado em balanço de suspensão ou redução, decorrente da não homologação de DECOMPs. Com a ciência das autuações, a contribuinte apresentou impugnação, depois a DRJ Juiz de Fora deu parcial provimento, transcrevo abaixo a decisão da DRJ, a ementa da DRJ. Com ciência da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário e também transcrevo a ementa da decisão do recorrido. A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou recurso especial com a indicação de 2 paradigmas, o 301000892, o 1402002167. Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional apresentou em síntese os argumentos que eu transcrevi aqui abaixo. O recurso especial foi objeto de admissibilidade de folhas 2696, que lhe deu seguimento. Por seu turno, o contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial fazendário, pugnando pelo não conhecimento e, alternativamente, pelo seu desprovimento, é o relatório. Doutora Vivian, vou marcar seu tempo aqui. Então, a senhora fica à vontade, 15 minutos. Bom dia, presidente, demais conselheiras e conselheiros. Como a conselheira Andréia mencionou, esse processo, na verdade, ele teve algumas infrações apuradas... Perdão. Opa. Oi. Tudo bem? Que houve? Matosinho, né? Ele só fechou a câmera. Ele fechou a câmera. Não, ele está aqui. Eu tô... Matosinho? Eu estou aqui, presidente. Eu só não consegui localizar seu voto. Você colocou na pasta? Na pasta. Keep. Ah, tá, ok. Obrigado.
Pode continuar, doutora, desculpa. Não, tudo bem, estava mencionando que esse auto de infração, na verdade, ele trata de algumas infrações, né, relativas ao ano calendário de 2008, sendo que, na verdade, essas infrações não estão sendo objeto do recurso especial da Fazenda, está sendo discutido um único ponto, que foi um ponto relacionado ao lançamento, da possibilidade ou não de lançamento de estimativas de RPJ e de CSL do ano calendário de 2008, relativa a débitos de estimativa mensal. Esse é o único objeto do recurso especial da Fazenda, sendo que, para as outras matérias, que a recorrida aqui no caso, a QIP, ela foi vencida, ela já inclui os débitos no PERT. Então, a única discussão que tem que ser tratada aqui pelos senhores é essa discussão sobre a possibilidade ou não de lançamento de débitos de RPJ e de CSL por estimativa após o encerramento do ano calendário. O CARF, a turma baixa, acertadamente cancelou esse lançamento de ofício. O primeiro ponto que a recorrida traz aqui seria o não conhecimento do RESP da Fazenda, porque a Fazenda traz como paradigmas processos de compensação, nos quais se discute se aqueles débitos de estimativa que não são homologados, né, porque a compensação não foi homologada, então eles não foram quitados, se eles podem compor ou não o saldo negativo de RPJ. A discussão que se tem aqui não é essa. A discussão que se tem aqui é se é um auto de infração para verificação se aqueles débitos de RPJ e de CSL não compensados por estimativa, eles podem, não compensados, né, porque não foram homologadas as compensações, eles podem ou não ser objeto de um lançamento. Então, a discussão aqui é um pouco distinta. Então, não tendo a mesma situação fática, inclusive não havendo divergência quanto aos dispositivos legais infringidos indicados nos acordos paradigmas, a recorrida entende que o recurso especial da Fazenda sequer deveria ter sido admitido. Mas caso o recurso venha a ser admitido, a recorrida, então, entende que não haveria que se falar na procedência desse recurso, porque a turma baixa acertadamente reconheceu que, após o encerramento do ano calendário, e a gente está falando do ano calendário de 2008, de um lançamento realizado em 2013, após o encerramento do ano calendário, não se podia mais efetuar um lançamento de débitos de RPJ e CSL por estimativa. Esse entendimento é o mesmo entendimento que vem sendo adotado por esse conselho, inclusive é objeto da súmula CARF 82, que entende que, após o encerramento do ano calendário, é incabível o lançamento de ofícios de RPJ e de CSL para exigir estimativas não recolhidas. E aí é importante mencionar aqui para os senhores que esses débitos eles foram devidamente lançados em DCTF pelo próprio contribuinte, eles foram confessados também nas decompos que pretendiam a sua quitação. Então, claramente, se mantido um lançamento, não só porque não poderia ser realizado esse lançamento após o encerramento do ano calendário, mas você teria aí uma cobrança em duplicidade, dado todas as confissões desse débito pelo contribuinte. E aí, apesar da súmula 82, por si só, já justificar, né, o desprovimento do recurso da Fazenda, eu gostaria de trazer aqui para os senhores também algumas outras normas que suportam e súmulas também, na verdade, citando aqui a súmula do STJ 436, que prevê que a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, essa súmula também do STJ confirma que não há qualquer necessidade desse lançamento. A gente tem o parecer PGFN também confirmando que, quando há a confissão do débito pelo contribuinte, você pode ter a cobrança imediata do débito, não havendo a necessidade de lançamento, ou seja, a própria PGFN reconhece que você não tem uma necessidade de lançamento. A gente ainda tem a súmula CARF 52, que também prevê que você só tem a necessidade de lançamento quando o contribuinte não confessa em DCTF e quando você tem um débito que efetivamente foi declarado em DECOMP anterior a 31/10/2003, né? Então, por essas razões, eu acho que está muito claro aqui, o recurso especial da Fazenda é um recurso antigo, né? Na verdade, já foi interposto há um certo tempo. Então, por essas razões todas aqui, inclusive em observância às súmulas desse conselho, a recorrida pede para que seja negado o provimento ao recurso especial da Fazenda. Ok, doutora Vivian, então vamos lá. O voto, né? Quanto ao conhecimento, então, foi dado seguimento pelo despacho
ele foi questionado pelo contribuinte, que alegou a ausência de similitude fática entre os paradigmas indicados e o acórdão recorrido. Como visto no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso fazendário com base na premissa de que restou demonstrada divergência em relação a duas matérias supostamente relacionadas, a falta de recolhimento mensal por estimativa e compensação, mas goza de estimativas cobradas em perdecom. O contribuinte aduz que não há similitude fática entre o recorrido e os paradigmas e que a Fazenda teria distorcido a discussão posta nos autos, essas palavras dele. Vejamos. A leitura do relatório e da decisão recorrida evidenciam que os valores lançados dizem respeito a estimativas que foram compensadas em 2008 pela empresa e que não foram homologadas ou foram apenas parcialmente quando da análise das correspondentes perdecom. A fiscalização e a DRJ entenderam que somente as estimativas que tiveram perdecom homologadas é que podem ser utilizadas para compor o saldo IRPJ-CSLL do ajuste anual, posição que foi reformada pelo recorrido ante a premissa de que haveria, na hipótese, cobrança em duplicidade. Pois bem, o primeiro paradigma indicado pela Fazenda, o 1301000892, decidiu pela ausência de certeza e liquidez do crédito oriundo de saldo negativo, formado a partir de estimativas declaradas e compensadas, mas não homologadas, conforme a ementa a seguir reproduzida. E aí eu pego o trecho da parte que nos interessa, né? Direito creditório, saldo negativo, devem ser integrados ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por DIRF e ou comprovante de rendimentos. Não possui certeza e liquidez o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa. O segundo paradigma também consignou a ausência de certeza e liquidez do valor decorrente a compensações não homologadas, como se pode inferir da ementa abaixo, que eu também transcrevo. Então, compensação, saldo negativo, estimativas compensadas, compensações não homologadas, ausência de certeza e liquidez. Compensação, crédito líquido e certo, mais abaixo. Embora superficialmente pareçam tratar da mesma matéria, compensações não homologadas, a questão deduzida nos paradigmas é distinta daquelas observadas no presente processo. Com efeito, o primeiro paradigma cuida de direito creditório apenas parcialmente reconhecido pelo despacho decisório decorrente de retenções de fonte que não foram devidamente comprovadas pelo contribuinte, daí a ausência de certeza e liquidez. O segundo paradigma trata de despacho decisório que não homologou as compensações em razão dos seguintes motivos. A CSLL devida, apurada na DIPJ, foi de R$ 2.271.508,14. Deste montante foram deduzidos R$ 21.242.343,86, obtendo-se um saldo negativo na DIPJ de R$ 18.970.865,72. As parcelas de composição do crédito que geraram saldo negativo foram as seguintes: retenção de fonte de R$ 155.807,03, estimativas liquidadas por compensações 21.086.566, foi validada apenas a parcela de R$ 155.807,03. Em função da confirmação desse R$ 155.807,03, este montante deduzido da CSLL devida não gerou saldo negativo, acarretando a não homologação das compensações. Verifica-se, portanto, que no segundo paradigma as razões de decidir também envolveram a ausência de confirmação de créditos pleiteados em diversas declarações de compensação. Ocorre que os cenários fáticos dos paradigmas são completamente diversos daquele em debate no presente caso. Aqui cuida-se de auto de infração e não de DECOM, decorrente da ausência de recolhimento de débitos de RPJ-CSLL apurados a título de estimativa mensal que foram objeto de declarações de compensação não homologadas, e essa infração ensejou a aplicação da multa isolada de 50%, prevista então no 44.2b da 9.430. Assim, salta aos olhos que a recorrente não se valeu de paradigmas exarados sobre as mesmas premissas fáticas, conquanto se possa alegar colateralmente que possa haver alguma semelhança quanto à tese de cobrança em duplicidade. Não é este, por certo, o elemento central da discussão, até porque se trata de recurso da Fazenda que não tangencia essa questão. E ainda que assim não fosse, a tese da recorrente
contraria a inteligência da súmula 82, que diz: após o encerramento do ano calendário, é incabível o lançamento de ofício de RPJ e CSLL para exigir estimativas não recolhidas. Portanto, a jurisprudência desse CARFES se posicionou pela impossibilidade de lançamento de débitos objeto de estimativa mensal quando esses já foram devidamente constituídos em DCTF e informados em declaração de compensação, ainda que esta não tenha sido homologada, como ocorreu no presente caso. Esse entendimento foi ratificado pela decisão recorrida, como pode se depender dos trechos da sua ementa, que eu transcrevi aqui abaixo. Assim, é forçoso concluir que assiste razão ao contribuinte, no sentido de que o recurso especial fazendário desviou-se da questão debatida nos autos e indicou paradigmas cujo contexto fático não se assemelha àquele aqui analisado. Soma-se a isso o fato de que o entendimento no recorrido reproduz o teor da súmula 82, o que também impede o conhecimento nos termos do 67 do RICARF. Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso da Fazenda Nacional, diante de não preenchimento dos requisitos regimentais de admissibilidade. Então, de início, eu não conheci, tá, conselheiro? Então, eu passo a palavra para a conselheira Edeli, votar o conhecimento, conforme for, eu passo para o mérito. Pode falar, conselheira. Eu vou divergir, né, presidente? Como já ficou bem consolidado nessa reunião de julgamento, né, os meus parâmetros de análise de conhecimento são outros, e o fundamento, eu entendo, né, que o fundamento do acórdão recorrido, né, a questão relevante é a mesma que é tratada nos paradigmas, que é definir se as estimativas compensadas, elas podem ser reconhecidas como quitadas na apuração final, né, do IRPJ ou da CSL. Então, o recorrido trata isso no âmbito do lançamento, os paradigmas tratam isso no âmbito da apuração de saldo negativo. E os paradigmas trazidos pela PFN são os mesmos que são recorrentemente aceitos aqui nos casos em que analisamos essa discussão no âmbito da compensação. Cito como exemplo aqui o Louis Dreyfus, né, que foi um dos primeiros em que analisamos essa questão, e Mark Frigg, em todos eles admitidos esses paradigmas como caracterizadores da divergência quanto à eficácia extintiva da compensação em relação às estimativas para fins na hipótese de não homologação, para reconhecê-las ou não na apuração final, né? Apenas que os paradigmas trataram isso em compensação e o recorrido em lançamento, né, do ajuste final. E, inclusive, o primeiro, 1301, ele traz as duas questões, a questão da glosa do fonte e das estimativas compensadas. Então, ambos são recorrentemente aceitos no âmbito de discussões em processos de compensação. Quanto à súmula 82, embora haja referência ao texto dela na ementa, né, a invocação vem em contra-razões, né, que atribui esse texto à própria súmula, né, ela suscita recorrentemente essa interpretação que a presidente adota e com a qual eu não concordo, porque a súmula 82 ela está pautada em paradigmas nos quais foi exigida a própria estimativa, né? Lançamentos de estimativa, ali no fato gerador mensal, na hipótese de falta de recolhimento. Então, a súmula 82, ela é editada com base nesses paradigmas, eu interpreto que ela veda, que ela se aplica apenas às exigências de multa isolada, e não a outras consequências que se extraem disso, né, como as consequências indiretas da falta de recolhimento de estimativa, que é justamente a súmula, na verdade, ela vem dizer, você não pode lançar mensalmente, você tem que lançar o reflexo disso no ajuste anual, você tem que lançar a multa isolada. É isso que está nos fundamentos dos paradigmas, por isso que é indevido o lançamento da própria estimativa quando constatada a falta de recolhimento. É essa a leitura que eu faço da súmula 82. Então, eu entendo que os paradigmas debatem a questão de fundo, que é o fundamento do acórdão recorrido, né? O acórdão recorrido legítimo cancela a exigência do ajuste anual e das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa,
por compreender que estimativas, uma vez compensadas mediante decomp, elas estão extintas e se houver a não homologação, isso ensejará apenas e tão somente a cobrança do débito indevidamente compensado, não podendo ser ela glosada na apuração final e, assim, não pode reduzir saldo negativo, não pode ensejar aumento de imposto a pagar e não pode ensejar aplicação de multa isolada. Então, nesses três, né, sobre essas três vertentes, eu entendo possível a caracterização do dissídio lacerda do fundamento, né, dessas três consequências, e não vejo problema em os paradigmas tratarem de compensação e o recorrido tratar de auto de infração. Então, é bem semelhante às outras diferenças que nós temos tido em termos de análise de conhecimento, né? Então, nessa aqui também reflete para eu divergir do seu conhecimento e entender que o recurso especial deve ser conhecido. Ok. Você, Tozinho, pediu a palavra? Sim. Presidente, é só para compreender bem a matéria. Aqui está se tratando de um auto de infração em que foram apuradas infrações que levaram à alteração na base de cálculo da estimativa e por isso gerou uma multa isolada, não é isso? Pelo menos pelo auto de infração, será que não é o processo da KIP, né? Processo da KIP. Não, tem uma glose de despesa e uma... São três infrações, isso. Presidente, Oi, Fernando, pode falar. Esclarecer. Matosinho, o que aconteceu foi o seguinte, houve a cobrança de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e, ao contrário do que possa parecer, até pela forma como o acordo recorrido trabalhou, ele não cobra a estimativa, ele cobrou o ajuste. Então, ele falou, usou aquele parecer da Procuradoria, que deu tanta celeuma, dizendo que não se cobra a estimativa e sim o ajuste anual. Se converte lá em ajuste anual, e o que foi feito aqui foi isso. Ele entendeu, olha, algumas compensações não foram homologadas, né? E como era o entendimento ali que se deu na época, pelo menos, que era inviável a cobrança de estimativa, ele cobrou isso na forma de ajuste anual. Não tem exigência de estimativa. Cobrou como imposto devido ao final do ano, tá? E multa isolada pela falta de recolhimento de estimativa. E aí o processo sobe, quer dizer, em termos de recurso especial, e aí os paradigmas apresentados, eles versam sobre processos de compensação, de fonte. Aí é que entra a minha questão de tratar o conhecimento de uma maneira que diverge do que a doutora Edeli acabou de dizer. Pode falar, conselheira Edeli. Só para... Eu entendi as infrações como... as duas infrações de base como completamente autônomas. Um é a glosa de custo lá eu não me lembro mais qual que é a matéria, mas a glosa de custo, e a outra é as estimativas cuja quitação não foi confirmada. Então, a fiscalização constatou os dois fatos, a glosa de custo não importa, ela não está mais em litígio. Em relação à falta de recolhimento de estimativas, a fiscalização deu as duas consequências. Ela glosou essas estimativas que ela entendeu não recolhidas na apuração anual do imposto de renda e exigiu as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa. E para entender que essas estimativas não foram quitadas, ela foi lá e verificou que as decompes que tinham sido apresentadas para liquidação dessas estimativas com outro crédito lá, que não tem nada a ver com o período, haviam sido não homologadas. Então, a discussão é uma decomp apresentada, na minha visão, né, uma decomp apresentada para quitação de estimativas, uma vez não homologada, ela pode ser glosada na apuração final? Essa é a pergunta primeira. E aí, depois, aqui no caso, as consequências são exigir o ajuste anual e exigir a multa isolada. Para mim, eu discordei da posição de conhecer,
porque eu já acho que aí já choca de início minha comparação entre contextos. Se fosse perder conta, Edeli, eu concordo, nem pensaria duas vezes. O problema é que existe todo um arcabouço prévio que eu não consigo trazer para exame da Câmara Superior. É a minha concepção do conhecimento. E que a gente tem discutido ao longo dessas últimas sessões. Bom, podemos... Só uma pergunta. Os casos que você citou, Luz Dreyfus e Marfrig, foram de compensação também, né? Não foi de... Tá, só para ver se eu entendi. Tá. Então, conselheira Lívia, como vota? Então, para mim, o caso dos autos tem um quê a mais, que é o fato de ter sido lançado. Então, apesar de eu entender o raciocínio da doutora Edeli, e realmente o pano de fundo é o mesmo questionamento, o caso dos autos tem, mas você pode, decomp não homologada pode ser glosada, e o caso dos autos tem, e cobrada via auto de infração, e esse e cobrada via auto de infração não está nos paradigmas, e é uma questão importante aqui para o recorrido. Então, eu acho que não consigo estabelecer também a similitude, então eu acompanho a relatora para não conhecer, presidente. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu vou acompanhar o voto pelo não conhecimento, mas pelas conclusões, porque eu acho que não é o caso da súmula 82, no caso concreto, aí não. Ela não seria nenhum problema, porque não há cobrança de estimativa após o encerramento do exercício. Mas, em que pese, se a gente for extrair lá no fundo, ele tem um ponto de contato, que é eu não acatar, né, quando a estimativa é não compensada, o que eu faço com isso? Ele tem um ponto de contato, mas não o suficiente, porque, em geral, o que está discutindo nos paradigmas é se eu não aceito aquilo, mas ele não avança de que forma eu exigiria, na própria Decomp ou via um lançamento no ajuste anual. Né? E como esse aqui fez um lançamento no ajuste anual, eu acho que os paradigmas também deveriam contemplar uma hipótese de não homologação de compensação, cuja consequência foi a cobrança do imposto na forma do ajuste anual, e não via a própria Decomp, como é né? Embora eu discorde até dessa interpretação, discordo do parecer, eu acho que o parecer diz que é justamente para fazer isso aqui, né? Só que ele não fala exatamente de lançamento, não sei como é que é ajustar o imposto devido, mas o fato é que os paradigmas não tratam da exigência de ofício de um lançamento, né, cujas compensações não foram homologadas. Então, por essa razão, eu acho que tem a distinção fática, e só em razão da súmula 82 que eu vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia, pois não? Eu também peço licença para acompanhar pelas conclusões, pelas razões do doutor Fernando. Ok. Não, também, gente, a súmula 82 foi é subsidiário, tá? Não é impeditivo também, se incomodar, eu tiro. Conselheiro Tozelli. Eu acho que o doutor Fernando foi bem no ponto que eu convejo do mesmo entendimento. Concordo com a Ideli também, que é bem sutil essa diferença, mas eu acho que ela tem um efeito para fins de caracterizar a ausência de similitude fática. Uma coisa é você não homologar a compensação e cobrar o débito, né, entre aspas, indevidamente compensado. Aqui, o procedimento fiscal de autuação foi para cobrar o próprio IR do ano. Então, isso muda para mim o arcabouço fático. Então, também não vejo essa semelhança, não conheço exclusivamente por isso, e concordo com os demais, que eu acho que a menção à súmula aqui me faz ir pela conclusão. Caso a presidenta tire a súmula, e acompanho na íntegra. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Estou olhando aqui que é um julgado da minha turma. E eu confesso que estou com um raciocínio meio prejudicado aí com essa confusão para entrar na reunião, presidente, e
E eu vou pedir vista desse processo para dar uma olhada. Eu não consegui alcançar devidamente a compreensão de toda a discussão. Então, Ok, referido à vista ao conselheiro Matosinho, convertido em coletiva. A conselheira Edeli gostaria de falar? Eu só ia alertar que, como a contribuinte alegou em contra-razões a súmula 82, a resposta, né, acho que deveria constar do voto, né, aí, não só retirar o trecho, né, porque acho que a resposta é contra-razões. Sim, ok. Bom, então, vista concedida ao conselheiro Matosinho, convertido em coletiva. Doutora Vivian, a senhora pode fazer o acompanhamento na próxima sessão, ok? Obrigada, bom dia a todos. Tchau, bom dia. Bom dia. Presidente, antes de encerrar, eu acho que só como saiu como vista, talvez deixar registrado o voto de mérito. Voto de mérito é negar provimento. Só para... Tá. Obrigada. Bom dia, boa continuidade dos julgamentos aí. Obrigada, tchau. Então, a Fernando quer falar ainda? Não, tá. Bom, vamos ao processo de número 69, de relatoria da conselheira Lívia, recorrente Fazenda Nacional, interessado mover participações SA. Ana Tereza, o patrono se encontra? Sim, presidente. Então, pode chamá-lo, por favor. Ok, faria a convocação. Ok. Só para registrar aqui, Toseli votou pelas conclusões também, Toseli? Quem acompanhou pelas conclusões, a exceção dele. Bom dia, doutora, seja bem-vinda à nossa turma. Bom dia, ilustres conselheiros. Como vão? Tudo ótimo, graças a Deus. Tendo saúde, né? Doutora, eu vou pedir para a senhora deixar o microfone no mudo, por favor. A doutora Lívia vai iniciar a leitura do relatório. Conselheira, a senhora está com a palavra. Bom dia. Recurso especial da Fazenda, em face do acórdão 402.002.914 de 2018, que discute compensação, saldo negativo e informação do IR-fonte, comprovação do IR-fonte via... Qual a forma de comprovação, né, do IR-fonte para arrumar o saldo negativo? A Fazenda, primeiramente, opôs embargo de declaração, alegando obscuridade. Essa obscuridade foi rejeitada por despacho. Então, a Fazenda interpõe recurso especial, questionando a forma de comprovação do IR-fonte, reconhecido para integrar o saldo negativo da compensação que não foi homologada. O presidente de Câmara deu seguimento em 2018, deu seguimento ao recurso, com relação a um paradigma, 302.00015. Transcreva aqui o despacho de admissibilidade. O sujeito passivo apresenta contra-razões, questionando exclusivamente o mérito do recurso. Presidente, ao relatório. Doutora, eu vou marcar seu tempo aqui, a senhora pode fazer a sua sustentação, 15 minutos. Obrigada, cumprimento os ilustres conselheiros novamente. Eu vou tentar ser breve com as minhas ponderações, até porque eu acho que a discussão que está sendo realizada no recurso especial, ela já foi superada por súmula do CARF, favorável ao contribuinte. Então, acredito que o caso não envolve análise de tanta complexidade. Só apenas para lembrar um pouco do histórico do caso, o contribuinte declarou um saldo de 15 milhões, ele teve reconhecido no despacho decisório um saldo negativo de 13 milhões, com isso teve uma glosa de 2 milhões e pouquinho, e aí no julgamento do recurso voluntário, o CARF reconheceu mais um valor adicional de crédito de 629 mil. E aí,
esse reconhecimento, ele se deu com base no entendimento de que teve a comprovação dos valores retidos na fonte de R, né, em relação ao pagamento que foi realizado pela empresa Senec Engenharia, que é coligada à recorrida, né, e que é referente ao pagamento de JCP. E com os documentos que comprovaram, né, no entendimento do CARF, que comprovaram essa retenção, são a DIPJ da fonte pagadora, que mostrava esse pagamento, que mostrava que apontava exatamente o valor que foi retido, a DCTF, o demonstrativo de distribuição dos juros, né, e o mais importante, o DARF, referente ao IR retido, e o comprovante de pagamento. Então, com base nesses documentos, o CARF entendeu que teve a comprovação. E então a Procuradoria interpôs o recurso especial que está sendo julgado agora, com base no entendimento de que não teria sido comprovada porque não teve, esse crédito não restou demonstrado em DIRF e informe de rendimento. E aí, o dissídio jurisprudencial foi apontado com 2 paradigmas, né? Um deles de 2009 e outro de 2015. O recurso especial foi admitido somente em relação ao paradigma de 2009. E, na verdade, o que eu quero destacar, assim, como ponto principal, é que o entendimento desse paradigma de 2009, ele já foi superado, né? Porque já tem sido entendido que o comprovante de retenção ele não precisa se dar necessariamente pela DIRF e pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. O que importa é que o conjunto probatório demonstre, né, que realmente teve essa retenção, ainda que isso seja feito por meio de outros documentos. E no caso isso foi feito como devidamente reconhecido pelo acórdão pelo acórdão recorrido. Então, com base nisso, a jurisprudência dessa Câmara já vinha entendendo dessa forma, e no ano passado a gente teve, inclusive, a edição da súmula 143, né, do CARF, que reconhece exatamente isso, que essa comprovação não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Então, com base nessas ponderações, eu reitero o pedido para que o recurso especial da União seja desprovido, para que seja mantido o crédito adicional que foi reconhecido. Acredito que são esses os principais pontos. Eu agradeço pela atenção. Ok, doutora. Doutora Lívia, pode continuar, por favor. O recurso é tempestivo, mas eu analiso a admissibilidade, né, como defendido pela patrona na sustentação. O acórdão recorrido adotou o entendimento de que, para fins de comprovação de R-fonte com ponto saldo negativo, pode ser aceitos outros documentos que não a DIRF, e a Fazenda recorre exatamente disso, trazendo o entendimento de que seria só a DIRF a comprovação. O recurso da Fazenda está contrário à súmula CARF 143, e pelo regimento eu proponho não conhecer do recurso pelo parágrafo 3º do artigo 67, presidente. É o voto. Ok, conselheira Ideli. Com a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Também acompanho. Conselheiro Alexandre. Também com a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora e cumprimento pelo poder de síntese. Eu também. E então, negado o conhecimento por unanimidade. Doutora, até a próxima. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Última sustentação oral da parte da manhã, processo de relatoria da conselheira Ideli, recorrente Fazenda Nacional, interessado Usibras, Usina Brasileira de Óleos e Castanha Limitada. Ana Tereza, o patrono se encontra? Sim, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada.
Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Estamos já escutando bem. Seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão. Vou pedir só, por favor, para o senhor deixar o microfone no mudo para a relatora iniciar. Tá, presidente, só uma pergunta preliminar, por favor. Eu tenho um memorial, eu posso disponibilizar ele? Já está disponibilizado, tá? Então tá ótimo. Muito obrigado. Vou mutar aqui. Com licença. Vou pedir só... É isso. O senhor pode botar o microfone no mudo, por favor. Ok. Conselheira, já está com a palavra. Presidente, a questão é bem específica, bem pontual. Quando vai ter sustentação, eu vou apresentar um resumo que eu produzi aqui. O caso é recurso da Procuradoria, né? O que está em debate é um pedido de restituição de ILL, e nesse momento, né, já foram superadas as objeções às preliminares à restituição, e o processo retornou para a origem. Nessa análise, na origem, questionou-se a cláusula 6.2 do contrato social colocaria à disposição do sócio o lucro sem deliberação. O colegiado acordou o provimento ao recurso voluntário, reportando-se a cláusula 6.1 como impeditiva dessa disponibilidade imediata. Foi admitido para caracterização de divergência o paradigma 106.12.491, apesar de reconhecido expressamente no exame de admissibilidade que ele teria analisado cláusula de teor diferente, mas que evidenciaria a tese defendida pela PFM. A contribuinte pede o não conhecimento por falta de demonstração analítica da divergência, por demandar reexame de provas e porque as cláusulas de seu contrato seriam diferentes do paradigma. No mérito, invoca a jurisprudência da segunda turma favorável à inexigibilidade do ILL nessas circunstâncias em que não há disposição imediata do lucro aos sócios. Em síntese, o caso. Doutor, vou marcar seu tempo aqui para o senhor fazer a sua sustentação oral, ok? Pode começar. Muito obrigado, presidente, conselheira relatora, a quem eu agradeço. Já há alguns meses atrás tive a oportunidade de despachar com ela esse caso, muito gentil. É um processo já que se arrasta há 20 anos, né? Uma restituição do antigo ILL. Depois de muitas idas e vindas, a restituição foi deferida pelo CARF em função da situação fática e documental específica desse caso concreto. Além das cláusulas contratuais, o contribuinte juntou documentos comprovando que nos anos objeto da tributação cuja restituição é hora requerida, não aconteceu nenhuma distribuição de lucros. Esses lucros ficaram na sociedade. Pois bem, o recurso especial da Fazenda Nacional, a rigor, sequer deveria ter sido conhecido, com todo respeito à decisão que o admitiu. Primeiro porque ele não fez como exigido pela jurisprudência e pela legislação aplicável, a necessária demonstração analítica da divergência. Limitou-se a reproduzir um acordo, a ementa de um acordo. E ponto final. Foi a decisão de admissibilidade que, no nosso modesto entendimento de forma ilegal, supriu essa falta formal do recurso especial, absolutamente impeditiva do seu conhecimento, e fez uma demonstração analítica onde, no seu juízo, o recurso seria cabível. Isso, com todo respeito, nos parece mais do que suficiente para que o colegiado agora, promovendo o acerto da marcha processual desse caso, não conheça do recurso especial. Senhores conselheiros, para além disso, o próprio relato da ilustre conselheira relatora informa que
o acórdão do CARF, objeto do recurso especial, se baseou em material probatório específico para esse caso. Se baseou no contrato social, o maior destaque, né? Se baseou com maior destaque no contrato social em cláusula que veda a distribuição automática dos lucros. E, além disso, repita-se, foram juntados aos autos e foram considerados nesse acórdão documentos contábeis que comprovaram que não aconteceu nenhuma distribuição de lucros. Então, é evidente que, também por esse motivo, que, na verdade, o que pretende a Fazenda Nacional é um reexame de provas, o que é inviável nessa espécie recursal. Além disso, não há similitude fática entre os acórdãos. A cláusula contratual na qual se baseou o acórdão do CARF é completamente distinta daquela mencionada e naquela em que se baseia o paradigma invocado pela Fazenda Nacional. Isso também, por si só, é motivo para o não conhecimento. O acórdão recorrido reproduz a cláusula 6.1 do contrato social do contribuinte, que diz que o balanço será levantado por ocasião do encerramento do exercício social que esse balanço vai ser debatido nesse período. E o acórdão paradigma se refere àquela situação clássica em que o contrato social estabelece a automática de distribuição dos lucros. São situações distintas. Não cabe, ao que nos parece, com todo respeito, o CARF examinar esse material probatório. É curioso destacar que a Fazenda Nacional percebeu isso no seu recurso especial, tanto que omitiu, ao reproduzir as disposições do contrato social, omitiu a cláusula 6.1, na qual se baseou expressamente o acórdão recorrido. Minimamente, para que o recurso fosse cabível, ela teria que ter debatido o conteúdo jurídico dessa cláusula. Ao se omitir deliberadamente dessa tarefa, isso impõe não só a impossibilidade de conhecimento do recurso especial, mas o seu desprovimento. E no mais, senhores conselheiros, a jurisprudência desse colegiado ela está em sintonia com a pretensão do contribuinte. Então, conforme precedentes citados no memorial, e sem me alongar mais, realmente a questão não é, em que pese específica, não é das mais complexas, a gente reitera aqui o pedido para que o recurso especial não seja conhecido ou, na hipótese de assim se decidir, que seja negado o provimento ao mesmo. Muito obrigado. Ok, doutor Conselheira, pode continuar. São 3 objeções ao conhecimento: falta de demonstração da divergência jurisprudencial, impossibilidade de se promover reexame de provas e dessemelhança fática entre os acórdãos comparados. Quanto à demonstração do dissídio, entendo que a Procuradoria cumpriu formalmente sua obrigação. O fato de reproduzir somente a ementa, como tenho insistido aqui, ela pode, essa conduta permite, cumpre formalmente o requisito da demonstração da divergência e, a depender do conteúdo da ementa, se ele já permite aferir essa similitude, e se há elementos diferentes ao longo do voto, do paradigma, isso é questão que
a recorrente corre o risco, né, de depois sofrer uma objeção por não ter se debruçado mais sobre a demonstração da divergência. Então, formalmente, isso cumpre o requisito, mas é preciso, entendo que o conteúdo decisório, sim, está no voto condutor, e é por isso, no exame de admissibilidade, estendemos a análise até esse ponto. O exame de admissibilidade pautou-se no entendimento de que, no caso concreto, o contrato não previa disponibilidade imediata dos lucros, uma vez que a distribuição dependeria de evento posterior, que é a aprovação tácita ou expressa pelos sócios do balanço patrimonial e da operação de resultado. Já o paradigma diz que, existindo cláusula no contrato social de distribuição do lucro, caracterizaria por si só a disponibilidade jurídica dos lucros para os sócios cotistas. Então, o entendimento do exame de admissibilidade foi que as cláusulas seriam semelhantes e, por isso, estaria caracterizado o dissídio. Mas, de fato, essa segunda cláusula, que ela consta no contrato da contribuinte. O problema, e o voto vencido, inclusive, se pauta na 6.2 para afirmar a disponibilidade imediata. O problema é que o voto vencedor vai dizer que, apesar da 6.2, o contrato tem a 6.1, que é a questão do levantamento do balanço e a sua submissão aos sócios, né? Então, essa cláusula foi interpretada como uma condição para a distribuição dos lucros, né? Postergação dessa conduta. Enquanto o paradigma, transcrevo aqui, ele não tem essa disposição intermediária. Ele diz que em 31 de dezembro será levantado o balanço e a cláusula seguinte é que o exercício financeiro encerra em 31 de dezembro, quando será realizado o balanço, e aí tem a cláusula geral de que os ganhos caberão aos sócios. Então, o exame de admissibilidade partiu dessa análise da segunda cláusula, e aqui mais à frente foi consignado uma outra justificativa para a admissibilidade, contudo, haveria essa referência do paradigma ao fato de que o próprio recolhimento do ILL era a prova de creditamento do lucro aos sócios, né? Consta na reprodução dos fundamentos da decisão de primeira instância, sendo que esse fundamento específico não é reiterado no voto condutor do paradigma, né? E é um argumento que, aliás, se o ILL representasse distribuição de lucros, então a gente não teria restituição de nenhum ILL, né? Só essa ressalva aqui, que entendo que ele não é fundamento mesmo do paradigma, ele só está transcrito como fundamento da decisão de primeira instância. Mas, excluída essa circunstância, o que se tem são acórdãos que analisaram cláusulas contratuais distintas. No paradigma, as cláusulas afirmam a distribuição dos lucros na proporção das cotas, sem interpor qualquer operação entre esta ocorrência e a apuração dos lucros entre 31 de dezembro de cada ano. No recorrido, depois da apuração do resultado em balanço, há a previsão de sua submissão aos sócios para aprovação em prazo ali estabelecido. Essa circunstância foi determinante para o colegiado concluir pela existência de distribuição imediata dos lucros. Tem razão a contribuinte quando aponta a inexistência de similitude fática. Consequência disso seria a abordagem demandada pela PGFN, passaria primeiramente pela definição dos efeitos da disposição contratual, que é ausente no paradigma, resultou em decisão desfavorável ao Conselho Nacional. Quero dizer, talvez se a Procuradoria tivesse trabalhado mais na demonstração da divergência, ela poderia demonstrar que essa diferença entre as cláusulas não foi determinante para a decisão. Na minha visão, ela é, né? Não posso aqui já antecipar o mérito e dizer se essa cláusula ela é relevante ou não para a decisão acerca da distribuição dos lucros, né? Não poderia agora, no conhecimento, antecipar essa circunstância, né? Eu estaria indiretamente analisando o mérito sem ultrapassar o conhecimento. Então, para mim, a análise do conhecimento ela é formal e a partir dos fundamentos que são relevantes para a decisão de cada um dos casos. E aqui eu tenho claro para mim que esse parágrafo aqui interposto entre as cláusulas 6.1 e 6.2 é o determinante para a decisão do acórdão recorrido e nada nesse sentido
tem confrontado no paradigma, por isso nego para não entrarmos no exame de prova, né, autônomo, é preciso a similitude, por isso nego conhecimento ao recurso especial da Procuradoria. Ok, conselheira Lívia? Acompanho integralmente, presidente. E o poder de síntese também elogio, porque foi muito mais fácil entender a questão. Obrigada. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, o voto cirúrgico, parabenizo e acompanho. Conselheiro Tozek, como vota? Também aqui rendo minhas homenagens pela clareza aí na exposição e acompanho. Conselheiro Matosinho, como vota? Também acompanho, acho que a conselheira Ideli pegou assim, a essência da divergência ali, da falta de similitude, apontou precisamente, então não há como conhecer mesmo. Preciso registrar que o Matosinho participou do recorrido. O microfone está desligado e você está falando. Estranho. Agora desligou. É que tem um delay para você enxergar que eu desativei o meu microfone. Tem um delay. Então tá, não, é só registrar que o Matosinho participou do recorrido. Tá. Conselheiro Alexandre, como vota? Está ligado o microfone. Bom, agora desligou. Conselheiro Alexandre, como vota? Também gostaria de reiterar aí a clareza e a didática do voto da conselheira Ideli, o qual acompanho. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Reiterando as homenagens, eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Negado conhecimento por unanimidade. Doutor, tenha um bom dia e até a próxima. Igualmente, agradeço a atenção de todos, desejo um ótimo dia de trabalho para vocês. Muito obrigado e saúde. Até mais. Saúde. Um abraço. É isso aí. Tchau, até logo. Tchau. Ana Tereza? Sim, presidente. Vamos interromper a gravação um instantinho, por favor?